Vamos continuar o estudo de estatística. Agora vamos ver variância. A variância indica o quanto os valores estão distantes de sua média em relação a um conjunto e é calculado pela seguinte expressão. Então, a gente vai ver a variância de um conjunto de dados. Eu tenho esses dados aqui, que são as notas de um determinado aluno, e eu quero encontrar a variância dele. Então, o que é mesmo essa tal de variância? Indica o quanto os valores estão distantes de sua média. Então, a gente olha a média e vê se os valores estão distantes ou estão próximos da média. Aí eu tenho duas fórmulas para calcular a variância. Eu tenho essa fórmula aqui, olha, VA, variância. Isso aqui significa o somatório, olha. Esse símbolo aqui indica o somatório dessa expressão aqui. Isso quer dizer que eu vou ter várias expressões dessa daqui e eu vou somar essas expressões. Como é que eu sei que eu vou somar várias expressões dessa daqui? Porque tem esse símbolo aqui de somatória. Aí ele disse que o i é igual a 1. Aqui embaixo eu tenho n. Quem vai ser esse n? Esse n está aqui, olha. N é igual à quantidade de elementos da sequência. Essa variância aqui é quando eu calcular a média, apenas a média. Se eu calcular a média dos dados, eu uso essa de cima. Essa de baixo eu uso quando eu calcular a média ponderada. A média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada. Então, aqui eu calculo a média aritmética e aqui, não, se antes de encontrar a variância, né, para encontrar a variância, eu encontrar a média aritmética, aí eu uso essa. Se os dados tiver peso, se a sequência tiver peso, aí eu uso a média aritmética ponderada. Vou fazer um exemplo para a gente usar essa fórmula de cima. Depois farei um exemplo para a gente usar a fórmula de baixo e vocês entenderão. Olha, VA indica variância, XI indica cada elemento da sequência. Olha, o XI aqui vai ser cada um dos elementos da sequência. X e uma barrinha aqui em cima significa média, né? Média aritmética dos elementos da sequência, que pode ser a média aritmética ou então a média aritmética ponderada. N é a quantidade de elementos da sequência e FI é a frequência absoluta dos dados. Isso para a média aritmética ponderada. Quando for a média aritmética ponderada, eu utilizo esse FI, já que eu vou utilizar essa fórmula de baixo, porque o FI só tem aqui, que é a frequência absoluta. Aí, seguindo. Quanto menor a variância, mais homogêneo é o conjunto, ou seja, seus elementos têm valores próximos da média. Então, quanto menor a variância, mais os valores estão próximos da média, os valores da sequência. Por outro lado, quanto maior a variância, mais heterogêneos são os elementos de um conjunto, ou seja, alguns elementos têm valores bem diferentes da média. Observe que tudo gira em torno da média. Então, para eu saber se os elementos estão perto ou longe da média, a gente usa a variância. Então, vamos logo para um exemplo aqui. Exemplo. Em um colégio da rede estadual de Sergipe, os alunos são submetidos a 6 avaliações por disciplina durante o ano letivo. O aluno Pedro tirou as seguintes notas no ano de 2020. Vamos ver as notas de Pedro. A primeira nota de Pedro foi 5, a segunda 6, a terceira 6,5, a quarta 7,5, a quinta 7 e a sexta foi 10.
Aí ele pede aqui, determine a variância das notas desse aluno. Então, nessa questão, nesse exemplo, a gente quer a variância das notas. Eu irei fazer essa questão em um rascunho porque ela vai ser um pouquinho grande, né? Já estou adiantando. Então, como é que eu vou fazer para encontrar a variância? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a média. Olha, primeiro é a média. A média aritmética ou a média aritmética ponderada. Primeiro eu tenho que encontrar a média. Eu vou encontrar a média de quem? A média aritmética. A média desses valores aqui. Pessoal, essa média que eu vou encontrar com esses valores vai ser a média aritmética ponderada ou a média aritmética normal? Vai ser a média aritmética normal, porque aqui não tem pesos. Eu só tenho aqui nessa sequência os 6 notas que estão aqui. Então, uma é 5, outra é 6, 6,5, 7,5, 7, 10. Eu não tenho pesos nessas notas. Já que não tem peso, então é a média aritmética ponderada. Ou, perdão, a média aritmética normal. Como é que eu faço para encontrar a média? Eu somo todas essas notas e divido pela quantidade de notas. Então, aqui eu já vou somar 5 mais 6 mais 6,5 mais 7,5 mais 7 mais 7 e mais 10. Somei as notas, não é? Agora, eu vou dividir pela quantidade de notas. Quantas notas são? 6. 6 notas. Eu somei 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dividi por 6. Isso é a média. Então, aqui, a média vai ser igual. Agora, vamos somar. 5 com mais 6, 11. 11 com 6, 18. 18,5. Com mais meio daqui vai para 19. 19 com 7 vai dar 26. 26 com 7 vai dar 31. Com 10 vai dar 41. Vamos ver se está certinho mesmo, né? Para depois a gente ter que fazer de novo. 5 mais 6 vai ser 11. Olha. Agora, 6 com mais 7, 13. Meio com meio daqui vai para 14. Então, aqui ficou 14. E agora, 7 com mais 10, 17. Então, olha. 10 mais 10, 20. Com mais 10, 30. Aí vem 7 mais 4, 11. Mais 1, 12. Então, aqui vai dar 42. O correto mesmo é 42, viu? Aqui deu 42 dividido para 6. Essa soma toda deu 42. Dividido para 6. Então, agora aqui, ó, a média vai ser igual a 42 dividido para 6, que vai ser 7. Porque 7 vezes 6 é 42. Então, quanto é a média dessas notas aqui? A média do que o aluno teve no ano todo foi 7. A média nessa disciplina aqui, a média geral dele foi 7. Mas ele não quer a média, ele quer a variância. Mas para eu encontrar a variância, observe que eu tenho aqui a média, eu preciso da média. Eu preciso de cada um dos elementos da sequência e eu preciso da quantidade de elementos da sequência. A quantidade de elementos eu sei que é 6. Os elementos eu também sei, que são as notas. E a média eu já encontrei agora. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, né? E o que é o somatório? É que eu vou somar vários elementos desse daqui. Então, veja como será, viu? Agora, vamos para a variância. Então, aqui, olha, já calculei a média, agora a variância. A variância vai ser igual. Vai ficar assim, olha. Eu pego a nota menos a média. Cada nota menos a média e eleva ao quadrado. Então, vai ficar, olha, a nota é 5, né? Olha, 5 menos a média. Quanto é a média? 7 elevado ao quadrado. Mais, que é o somatório, né?
Agora eu vou pegar qual nota? A nota 6. 6 menos a média, que é 7, elevado ao quadrado. Mais, agora outra nota, 6,5, olha, 6,5 menos a média, que é 7, elevado ao quadrado. Vou crescendo o traço. Mais, agora a média, 7,5. Então, 7,5 menos a média, que é 7, elevado ao quadrado. Mais, agora eu pego a outra média. Agora a média é 7. Ou a média não, desculpa, a nota. Agora a nota 7. Então vai ficar aqui, olha. 7 menos 7, que é a média, elevado ao quadrado. Mas ainda tem outra nota, né? Olha, 10. Então vai ficar 10 menos 7. 10 menos 7 elevado ao quadrado. Dividido por tudo isso aqui, tem que ficar dividido por n. Quem é n? Olha aqui quem é n. Quantidade de elementos da sequência. A minha sequência aqui de notas, nós tivemos quantas notas? 6 notas. Então, aqui embaixo vai ser 6. Tudo isso que está aqui vai ser dividido por 6. Então, novamente, viu, pessoal? Eu peguei a nota menos a média. Deixa eu focar aqui. Depois eu peguei a nota 6 menos a média. A nota 6,5 menos a média. A nota 7,5 menos a média, que foi 7. A nota 7 menos a média, 7. E a nota 10 menos a média, que foi 7. Tudo isso elevado ao quadrado, tá vendo? E dividido por 6, porque só foram 6 notas. Então, vamos agora resolver o numerador. A variância vai ser igual. Vou fazer um traço de fração aqui bem grande. Aí fica, olha, 5 menos 7. Aqui os sinais são diferentes, subtrai. 7 menos 5, 2. E conserva o sinal do número maior, que ficou menos 2 ao quadrado. Então, esses dois ficou menos 2. Mais, aqui, 6 menos 7. Sinais diferentes, subtrai. 7 menos 6 é 1. E conserva o sinal do número maior. Então, ficou menos 1 ao quadrado. Todos têm que ficar entre parênteses, porque eles são ao quadrado. Mais, agora vamos somar, vamos diminuir aqui o outro, olha. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. 7 menos 6,5 vai ficar 0,5. Os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Quem é o número maior? Negativo, que é o do 7. Então, menos 0,5 ao quadrado. Mais, olha agora. Agora vai ficar 7,5 menos 7, né? Então, 7,5 menos 7, que ficou 0,5. Agora o sinal é positivo. Os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, que é positivo. Então, 0,5 ao quadrado, mais, agora esse, 7 menos 7, 0. 0 ao quadrado. E agora, mais 10 menos 7, que ficou 3. Fica positivo, né? Porque o sinal do número maior é positivo. E ao quadrado. Tudo isso vai ficar dividido por 6. Olha, tudo isso dividido por 6 aqui embaixo. Então, continuando aqui. Variância. VA, né? A variância, que vai ser igual. Agora, vamos resolver a potência. Aí vai ficar 2 menos 2, 2 elevado a 2, 4. Pessoal, quando o expoente é par, sempre vai ser positivo, viu? Por isso que ele já é ao quadrado. Par sempre dá positivo. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Mais, menos 1 ao quadrado é 1, porque vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Mais,
Olha agora, 0,5 ao quadrado. Deixa eu usar aqui a calculadora, se eu não me engano vai ser 0,25. 0,5 ao quadrado, que é igual a 0,25. Tudo fica positivo por conta do quadrado, porque quando o expoente é par, sempre fica positivo. Mas, olha agora, 0,5 ao quadrado, que deu 0,25 também, não foi? Mais 0 ao quadrado, 0 mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5. Quando vocês fizerem lá no rascunho, vai dar 0,25. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Tudo isso dividido por 6. Agora vamos somar o numerador. Então aqui, ó, a variância vai ser igual. Agora vamos somar. 4 com mais 1, 5. 5 com mais 9 vai dar 14, olha. 14, vamos somar devagarinho. Deu 14 mais... Agora, 0,5 mais 0,5. 0,25 mais 0,25 vai dar 0,5. Se vocês fizerem a soma, a conta aqui, olha. 0,25 mais 0,25, olha. 5 mais 5, 10, 0 reserva 1. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5. Aí a vírgula vem para o mesmo lugar, o zero aqui. Esse zero depois da vírgula não tem valor nenhum. Esse zero depois do último número, depois da vírgula. Então aqui ficou 0,5, o que está aqui, ó. Dividido por 6. Agora aqui a variância vai ser igual a 14 mais 0,5, ficou 14,5. 14,5 dividido por 6. Então, a variância vai ser igual. Aí, vocês fazem a continha aqui, olha. 14,5 dividido para 6. Aí, olha, tem que igualar as casas decimais, né? 14,5 dividido por 6. Aí, acrescenta uma vírgula e um zero. Uma casa decimal, uma casa decimal. Aí, tira as casas decimais, olha. Que fica 145 dividido para 60. As vírgulas saem, olha. Aí fica 145 dividido para 60. 145 dividido para 60 e vai dar 2,41 quando vocês dividirem. Então, aqui vai ficar 2,41. Então, esse é o meu valor da variância, 2,41. Então, observe que para eu encontrar a variância, primeiro eu encontrei quem? A média. Depois eu utilizei a fórmula da variância, essa fórmula de cima, porque a média não tinha peso, né? Os valores aqui não tinham peso. Então, tem muitos cálculos para fazer, mas não é uma coisa difícil, né? Então, esse foi o primeiro exemplo de variância. Eu farei outro exemplo para explicar com a média aritmética ponderada.